Mas se a gente passar um pouquinho também, não. Ok? Então vamos lá. Hello everyone, this is Mila Burns. I am Associate Director at the Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies here at the Graduate Center CUNY. We are right here in our office, and today I will talk to a professor, a Brazilian professor at the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Jean Rodrigues Salles, and today we're gonna do this show in Portuguese. So for those of you who are used to listening to our podcast in English, there is a version of this online on our YouTube channel. You can just search for it and you're gonna see Jean giving a talk about his book Entre a Revolução e a Institucionalização, uma história do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. He gave this talk here at the Graduate Center and it's fully available online for you to see it in English. But for those of you who are looking forward to listening to something in Portuguese, this is the day. Jean, muito obrigada pela sua presença aqui, por a gente poder conversar sobre esse livro tão interessante. Eu aprendi tanto lendo esse livro. E eu queria começar falando um pouquinho dessa periodização. Você fala do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de 1962 a 2002. Por que começar em 62, sabendo que a história do comunismo no Brasil começa muito antes disso, e terminar em 2002? Qual foi a ideia aí com essa periodização? Bom, primeiro também é uma honra para mim estar aqui, Mila. Quero agradecer a você e ao Graduate Center por ter feito o meu lançamento do meu livro aqui e agora poder também estar falando aqui no podcast do Centro. É um grande prazer, uma grande honra para mim. A periodização do livro, por si só, já diz bastante sobre a questão central dele, que é, na verdade, tentar entender a especificidade da existência do PCdoB enquanto Partido Comunista no Brasil em atuação até os dias de hoje. Ou seja, 62 é a data em que o partido surgiu e 2002 é a data em que ele chega ao governo federal junto com a coalizão que apoiou o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, de um partido que vai da Revolução, que era o grande debate dos anos 60, para a institucionalização, que é a chegada dele ao poder. Então, por isso a baliza, e entre essas duas datas, claro, aparecem aí diversas questões aí nessa longa trajetória do PCdoB. Então, já que você está fazendo essa análise aí, explicando para a gente o que acontece nesse período, dá para você explicar também para quem está ouvindo a gente as diferenças entre PCB, PCdoB, os vários partidos comunistas brasileiros que existem ao longo do século XX no Brasil? Sim, exatamente essa a questão da existência dos partidos causa muita confusão para a compreensão, né? Porque, em geral, pelo menos para mim, eu tenho a impressão que quando simplesmente se fala Partido Comunista, a gente está pensando, na verdade, naquele Partido Comunista que é ligado ao nome de Luiz Carlos Prestes, que foi fundado em 1922, que participou da Intentona Comunista e assim por diante. Em 1962 aconteceu essa cisão que deu origem ao PCdoB, a esse partido que eu estudei no meu livro. Então, a partir de 62, a gente começou a ter no Brasil a existência de dois partidos comunistas, inicialmente. Então, o PCB, ligado ao nome de Luiz Carlos Prestes, e muitas vezes também associado a uma suposta influência soviética no Brasil, e o PCdoB, muitas vezes também ligado a uma suposta influência chinesa. Eu digo suposta influência porque, conforme eu discuto em meu livro, essa questão da filiação dos grupos nacionais às revoluções internacionais é um tema muito mais complexo. Não é simplesmente uma simples junção, um secto, um segmento, e sim são apropriações. Eu adoro que você fale isso, porque a gente pensa, principalmente por causa do título, entre a revolução e a institucionalização, a gente sempre atribui o surgimento do PCdoB como a radicalização, de certa forma, do PCB, né? É a tal da revolução, ou é uma ala mais radical do partido, uma ala talvez muito mais voltada, pelo menos no nosso imaginário, para a guerrilha, para o foquismo do Che Guevara e todas essas ideias que a gente vislumbra quando associa essa sigla.
isso é um mito? O que disso é mito, o que disso é real mesmo, nesse momento de fundação do PCdoB? Essa é uma ótima pergunta, porque justamente, conforme eu trabalho no meu livro, antes de 1964, a questão propriamente da guerrilha e da luta armada, de se pegar em armas para se fazer uma revolução imediatamente socialista, ela não estava no horizonte nem do PCB e nem do PCdoB. O que havia, na verdade, no Brasil era um momento de muita radicalização social durante o período do governo João Goulart. E eu diria, inclusive, que foi justamente essas condições brasileiras de radicalização, de lutas sociais, de greves, da presença dos operários nos sindicatos, dos camponeses e assim por diante, que causou determinadas tensões dentro do PCB, do Prestes, que acabou levando ao surgimento do PCdoB. Evidentemente que faz parte da história dos comunistas a busca de um respaldo internacional, porque a ideia do internacionalismo é muito forte na história do comunismo. Então, e principalmente a gente está falando aqui da primeira metade e da segunda metade do século XX. Naquele período, até pelo menos a queda do Muro de Berlim, nenhum partido comunista do mundo se via apenas como sendo único e nacional. Ele necessariamente precisava ter uma conexão internacional. Então, nesse sentido, e seguindo essa tradição, quando o PCdoB, por diversas tensões internas, aparece como um partido à parte, diferente, né, como um novo partido no cenário brasileiro, ele vai buscar essa filiação internacional. E naquele momento, as duas grandes influências, as duas grandes potências comunistas internacionais, uma era a União Soviética, que por sua vez tinha relações diretas com o partido do Prestes, o PCB, e havia a China, que naquele momento estava inclusive num grande debate internacional em relação à Rússia. Então, nesse sentido, o PCdoB se aproxima da China. Eu diria até que muito mais pela necessidade desse respaldo internacional do que propriamente por outra coisa. Mas antes, inclusive, Milas, antes do PCdoB ter essa relação tão próxima com a China, ele não deixou, inclusive, de passar por Cuba também, de procurar uma determinada aproximação de Cuba. E você fala em outras aproximações também. Você fala em Cuba, você fala numa relação com a Itália profunda, que para mim é uma parte super curiosa também do livro. Você pode falar para a gente um pouquinho mais de todos os muitos âmbitos dessa internacionalização? Acho que nesse ponto, aí a gente tem que voltar na questão do golpe de 64. Quer dizer, antes do golpe de 64, como eu falei, não estava no horizonte propriamente a luta armada, nem a guerrilha. Nem mesmo a Revolução Cubana influenciava a esquerda comunista brasileira ao ponto dela querer pegar em armas. Na verdade, o PCdoB e o PCB apoiavam Cuba, apoiavam a Revolução diante da presença dos Estados Unidos, de uma possível invasão americana em Cuba. Mas eles não viam o exemplo cubano como algo que pudesse se aplicar no Brasil. Eles diziam, não, a gente apoia Cuba, mas Cuba é um país pequeno, teve o seu próprio processo que não cabe aplicar no Brasil, pelas dimensões. Agora, quando acontece o golpe de 64, tudo se modifica, porque toda a esquerda, comunista ou não comunista, sofre uma inflexão, porque foi uma grande derrota. No momento de maior efervescência política do país, no momento em que todos achavam que o país vivia um processo de acúmulo de direitos, vem o golpe e acaba com tudo isso. Então, nesse momento, essas esquerdas todas, incluindo o PCB e o PCdoB, vão buscar caminhos para lutar contra a ditadura. E aí sim, é nessa busca de novos caminhos que eles vão olhar novamente para a China, para Cuba, para o Vietnã, para a Argélia e falar: agora a gente tem uma ditadura. Não vai dar para a gente continuar com a mesma política que a gente tinha. A gente vai ter que ter uma certa radicalização. O que a gente vai fazer? Onde que a gente vai olhar? Vamos olhar em Cuba, porque é mais perto. Vamos olhar na China, porque é mais parecido com o Brasil, porque é um país continental. E aí, agora só para chegar no final da resposta, e aí surgem, enfim, por diversos caminhos, como todos sabem, né, os diversos grupos guerrilheiros, acontece a luta armada no Brasil. O PCdoB, inclusive, lá em 72, 74, na guerrilha do Araguaia. E nessas discussões começam também a chegar aqui notícias
dos grupos, pequenos grupos armados que existiram na Europa também nesses anos 60, nesse momento de radicalização dos anos 60. Então aí você tem o caso da Itália, você tem o caso da Alemanha, né? Então a relação era mais no sentido de que eles olhavam e falavam, olha, mas nesse caso nem tanto o PCdoB, até mais os outros grupos da chamada esquerda revolucionária, que diziam, olha, está acontecendo também na Itália, também na Alemanha, então é possível também a gente fazer no Brasil. Agora, eu não quero ficar muito obcecada com a questão de Cuba, mas eu acho que ela é muito importante. E você falou muito nessa diferença em relação à dimensão, mas também existe uma diferença muito grande em relação à guerrilha urbana e à guerrilha do foquismo, que exige uma guerrilha no mato, né? Como a gente viu acontecendo em Cuba. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, então, de um ponto muito importante do PCdoB que tem a ver com essa ideia do foquismo, que é a guerrilha do Araguaia. O que foi a guerrilha do Araguaia, por que ela é tão importante e por que eu acho que ainda aqui nos Estados Unidos, pelo menos, ela é tão pouco estudada? O que falta a gente descobrir? Se há tanta documentação sobre a guerrilha do Araguaia, por que esse não é um tema ainda tão explorado por aqui, Jean? É verdade. A questão do foco guerrilheiro, né, de uma luta guerrilheira a partir do campo e não da cidade, foi um tema muito importante, muito central na discussão da esquerda revolucionária brasileira. Ou seja, naquele enorme grupos, pequenos grupos guerrilheiros que surgiram, em sua maior parte, de cisões do Partido Comunista Brasileiro, do Partido do Prestes, e também um ou dois também surgiram a partir de cisões do próprio PCdoB. Agora, qual que é o ponto? Você tinha grupos, alguns desses grupos acreditavam na possibilidade de se fazer uma guerrilha urbana. E esses grupos, no caso, não se inspiravam apenas em Cuba. Né? Eles olhavam também para outras experiências, como o caso, por exemplo, da Argélia. Né? Porque na Argélia, a resistência argelina ocorreu principalmente nas cidades. Porém, mesmo assim, mesmo esses grupos que não se inspiravam apenas em Cuba, eles viam o início da guerrilha rural, aliás, o início da guerrilha urbana como preparação para a guerrilha rural. Então, todos eles propunham a guerrilha rural. Isso é interessante nos anos 60. E acho que essa força da ideia do camponês, do campo, né, como o locus principal de uma possível luta contra os militares, se dava justamente por três experiências curiosas. Né? Uma é a própria Cuba, claro, a Revolução Cubana, que aconteceu daquela forma, né, que todos conhecemos, a partir da Serra Maestra e assim por diante. E a Revolução Chinesa, que aconteceu através da teoria que o Mao Tse-tung depois escreveu sobre ela, que se chamou do cerco da cidade pelo campo. Mas tem uma terceira experiência, além da própria Argélia, que eu já citei, mas que é a Guerra do Vietnã. Né? Quer dizer, também o Vietnã, que derrotou os Estados Unidos, o tipo de guerrilha que foi feita lá foi uma guerrilha rural. Né? Então, ou seja, todos esses exemplos mostravam, indicavam, pelo menos para aqueles militantes, que para vencer uma ditadura com um exército, com as forças armadas estruturadas, como era o caso das forças armadas brasileiras, era necessário partir do campo, a partir desses exemplos todos que eu falei aqui para você. Interessante pensar nisso. Você abre o livro falando um pouco do conceito de cultura política. E eu acho que esse conceito de cultura política que você apresenta, que é da Karina Kushner, é um conceito que está muito ligado também à questão urbana, mais uma vez. É a questão de espalhar determinadas percepções até nos centros urbanos. Isso está ligado a isso. Por que esse conceito é tão importante para você como um fio condutor, de certa forma, do livro e da evolução do Partido Comunista do Brasil ao longo dessas décadas? O conceito de cultura política, ele tem sido muito utilizado, né? Foi inicialmente na França, também nos Estados Unidos, mas principalmente na França. E no Brasil também tem sido muito utilizado. E ele, nesse sentido que eu utilizo no livro, ele serve tanto para a compreensão do próprio PCdoB, mas daquele momento e talvez até mesmo do conjunto
da esquerda revolucionária brasileira. No seguinte sentido, no seguinte aspecto, evidentemente que é um conceito complexo e amplo, mas para aquela situação brasileira é possível pensar, principalmente quando o conceito de cultura política aponta para um conjunto de experiências comuns, de vivências comuns e de expectativas futuras. Então, se a gente observa, por exemplo, saindo um pouco do PCdoB, indo para o caso da esquerda revolucionária brasileira, se você olha, tinha 20, 25, 30 agrupamentos diferentes, pequenos grupos, mas todos eles estavam fazendo a mesma coisa, estavam tentando fazer a mesma coisa. Estavam pegando em armas e estavam lutando contra a ditadura militar. O que unia? Por que havia tantos grupos que eram, para eles, tinham diferenças importantes? Mas por que eles estavam fazendo a mesma coisa? O que dá liga, né, em todo esse ideário que leva todos esses jovens naquele momento, ainda que em agrupamentos diferentes, estarem fazendo a mesma coisa? Né? Eles viviam dentro de uma mesma... Eles tinham tido uma mesma experiência, principalmente da vivência do golpe. Interessante. Né, da vivência social do golpe, porque o que algumas pessoas não sabem, quem não estuda propriamente o tema da ditadura e da guerrilha no Brasil, é que a maior parte das pessoas que participaram da guerrilha, eles praticamente não tinham participação política antes do golpe. Né? Essa participação política e depois o caminho para a guerrilha, ela se dá a partir do golpe de 64. Então, nesse sentido, o conceito de cultura política ajuda na compreensão daquele conjunto maior, dentro do qual, evidentemente, o PCdoB está inserido também. Jean, eu queria que você, se você pudesse, você falasse um pouquinho também dos conflitos internos que fizeram com que o PCdoB virasse o PCdoB de hoje. Eu penso em alguns como Ângelo Arroio e Pedro Pomar, você fala da incorporação da AP, de vários momentos ali que vão transformando, de certa forma, esse partido. E eu não sei se eu posso dizer que essas divergências resultaram na institucionalização do partido em si, mas como é que essas pequenas divergências internas acabaram contribuindo para um novo formato do partido? Nessa questão, o grande tema é a guerrilha do Araguaia. Né? Porque na história do partido, talvez tenha sido, certamente no século XX, foi o evento mais importante, né, vivido pelo PCdoB. Foi essa guerrilha que aconteceu entre 1972 e 1974, que envolveu diretamente cerca de 90 militantes do PCdoB, que foram praticamente todos assassinados pela ditadura brasileira e seus corpos escondidos, né, utilizando as táticas utilizadas em diversos países, né, de contra-insurgência na América Latina. Fazendo um parênteses, é importante sempre lembrar que a gente fala dos 90 militantes do PCdoB, mas centenas de camponeses da região sofreram as consequências por parte da ditadura militar, que perseguiu, torturou, prendeu esses camponeses, que a maioria deles não tinha relação nenhuma com a guerrilha, então mesmo assim sofreram, mas fechando o parênteses. Então, com a derrota da guerrilha do Araguaia, o partido, vamos dizer, passa pela sua primeira grande crise interna. Primeiro porque os militantes foram mortos, presos, foram para o exílio, e o partido ficou praticamente desarticulado. Né? E mais quem sobreviveu da sua direção foi para o exílio, né? Foi para o exterior. E aí era necessário fazer uma avaliação do por que errou, o que deu errado, por que foi a derrota, o preço pago, né, por aqueles assassinatos todos. E nesse processo que está em discussão no exterior, ele também está em discussão no Brasil. E aí acontece a grande tragédia que ficou conhecida como Massacre da Lapa, quando Pedro Pomar e outros dirigentes do partido foram mortos pelo delegado Fleury numa casa na Lapa. E nessa reunião a discussão era justamente uma avaliação sobre o Araguaia. Então, muito resumidamente, a questão era, para um grupo, uma parte dos militantes do PCdoB, tinha sido um grande erro, um grande equívoco, que o partido não tinha condição de fazer uma guerrilha daquele tamanho, daquele porte,
que havia confundido um pouco as próprias ideias da Revolução Chinesa que eles diziam seguir, ou seja, a ideia do cerco da cidade pelo campo, que o que tinha acontecido, na verdade, teria sido um foco guerrilheiro, do mais clássico dos clássicos, ou seja, chega a ser irônico que o partido que mais criticava o foco guerrilheiro, que era o PCdoB, na prática acabou fazendo a única experiência, talvez a mais clássica experiência de um foco guerrilheiro, né, latino-americano, tenha sido a guerrilha do Araguaia. Então, esse debate aconteceu aí na segunda metade inteira dos anos 70, no Brasil e no exterior, e no retorno para o Brasil, em 79, dos seus dirigentes, com a retomada das discussões, houve uma acomodação, ainda que naquele momento o partido não tenha admitido, talvez com todas as letras, os equívocos, os erros, mas também nas entrelinhas estava lá implícito de que eles admitiram que foi errado e que era necessário traçar um novo caminho de atuação. Inclusive, evidentemente, por uma questão histórica, a ditadura tinha acabado, estávamos vivendo um processo de redemocratização e o partido precisaria ter novas bandeiras, novas propostas de atuação. E aí começa esse processo que eu chamo de institucionalização. Quer dizer, a institucionalização não é apenas a chegada ao governo federal, não são apenas as candidaturas para vereador, para deputado, etc. A institucionalização é a ideia do partido atuar dentro das condições colocadas pela democracia. E aí é isso que o partido começa a fazer nesse momento da abertura política, em 79, e vai passando por diversos idas e vindas, digamos assim, até chegar aos momentos mais importantes, que é da sua inserção propriamente na vida política institucional, em termos de eleições, de candidaturas. E aí, claro, você percebe sempre, não foi um caminho linear, porque assim como até hoje causa surpresa quando a gente fala fora do Brasil, né, que no Brasil existe um partido comunista que faz parte do governo, que tem uma ministra de Ciência e Tecnologia, durante todos os anos 80 e todos os anos 90, não foi uma nem duas vezes que o partido foi questionado pelo fato de ser um partido comunista e estar atuando dentro de governos que muitas vezes eram chamados de corporativistas, de direita e assim por diante. Então, é nesse sentido que eu chamo de institucionalização. Então, eu queria duas perguntas. A primeira é o que acontece em 2002 para você terminar o livro ali em 2002 com essa, digamos assim, coroação da institucionalização, e o que acontece depois de 2002 até os dias de hoje. Você está apontando para um ponto muito importante, eu acho, na questão da alma, digamos assim, do PCdoB. Qual é o objetivo do PCdoB, se ele está fazendo concessões e fazendo parte de governos que são teoricamente vistos como até, de certa forma, entreguistas da causa comunista, digamos assim. Existe sentido ainda em a gente falar em um partido comunista no Brasil, e como é que o próprio partido se vê hoje em dia dentro desse conflito, já que o partido continua fazendo parte do governo federal? Da mesma forma, em 2002 você aponta, por causa da participação no governo Lula, agora a gente tem um novo governo Lula, mais uma vez com a participação do partido. Então, você pode fazer uma análise desse período aí de 2002 até os dias de hoje? Sim. Primeiro, acho que é interessante também lembrar, estou fazendo um parênteses de certa forma, porque a relação desde final dos anos 90, segunda metade dos anos 90, houve uma aproximação grande do PCdoB em relação ao PT. E desde então, né, nas diversas coalizões políticas, o PCdoB estão juntos. Mas é interessante lembrar que o PCdoB foi um dos partidos que teve posições mais duras e contrárias à fundação do PT. Quando o PT estava nos seus momentos ali iniciais de criação do partido, o PCdoB avaliava que era um grande equívoco daqueles militantes criarem um Partido dos Trabalhadores, porque aquilo poderia enfraquecer a Frente Democrática e abrir caminho para talvez até mesmo o retorno da ditadura militar, que no final das contas também não estava completamente enganado, exatamente. Porque também quando a gente olha retrospectivamente, parece que a ditadura acabou em 79, Exatamente. mas lembra
os atentados à bomba, o Rio Centro. Até o 85, que a gente tende a usar historicamente, é um pouco complicado. O cerco, né, do Congresso Nacional. Exatamente. Então, ou seja, o PCdoB avaliava que naquele momento, naquelas condições, o correto seria fortalecer a Frente Democrática e não dividir, conforme o PT estava fazendo. Mas o fato é que o partido se aproximou do PT, conseguiu, naquela coalizão de 2002, né, elegeu o Lula presidente pela primeira vez e fez parte do governo. Então, por isso, eu fecho o livro em 2002 nesse sentido. Talvez uma coroação institucional, digamos assim, dessa via institucional seja a chegada ao governo, ainda que quando o partido chegou ao governo ele já tivesse conquistado cadeiras de prefeitos, vice-governador, enfim. Mas, enfim, é muito simbólico, né, a chegada ao governo federal. E de 2002 para cá, o partido continua, de certa forma, cada vez mais institucionalizado. É possível a gente chamar o partido de pragmático, de certa forma? É possível chamar de pragmático, mas imaginando uma resposta que os próprios militantes e dirigentes do PCdoB dariam a essa pergunta, eles vão lembrar sempre que o partido continua sendo um partido comunista, tanto que ele nunca mudou de nome, diferente de outros partidos, né? Como o Partido Comunista Italiano e diversos outros que modificaram seu nome e deixaram, inclusive, abandonaram a ideia do comunismo. O partido, o PCdoB, ele continua atrelado a uma ideia bastante clássica do comunismo do século XX, que é a ideia de uma revolução que aconteceria em 2 etapas. Então, numa primeira etapa, essa revolução, que no século XX se chamava de democrático-burguesa, que significava, na verdade, o desenvolvimento do capitalismo em bases sociais, com distribuição de renda, com reforma agrária, com melhoria do bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras, e etc. Né? Então, apenas depois dessa primeira fase da Revolução que aconteceria a chamada segunda fase da Revolução, que aí sim se entraria numa fase socialista. A questão é que, certamente, e aí nesse sentido é bastante coerente, não existe uma data, não é possível apontar quando isso vai acontecer, essa segunda fase. Então é uma data que está sempre em aberto. E até que chegue esse momento, que só no momento que se chegar poderia se observar que chegou, né, e aí poderia se agir de acordo com aquelas circunstâncias, o partido está trabalhando justamente nessa primeira fase da Revolução, que é a busca das melhorias de condições materiais de vida, de conscientização política, de ampliação política, etc. Então, nesse sentido, para o PCdoB, não há qualquer contradição em ele participar, seja do governo Lula, seja de qualquer outro governo ligado a qualquer outra força política. Então, a partir dessa chave explicativa, que evidentemente, que para quem não é do partido, a gente pode claramente, certamente apontar as contradições que estão nela envolvidas, mas essa chave explicativa, ela fornece ao partido uma coerência em sua história e um fortalecimento, né? Isso faz com que, não é à toa que o partido, como eu mostro aí no livro, além do número de militantes, que tem cerca de 400 mil militantes, ele é um partido, curiosamente também, para muitas pessoas, um partido muito forte entre a juventude. É o partido que mais vezes teve presidentes da União Nacional dos Estudantes, um partido que tem uma organização que é a UJS, que é muito atuante no movimento secundarista brasileiro. É um partido muito forte em determinados setores do movimento sindical, principalmente do sindicalismo público. Então, ou seja, é um partido que, pós-queda do Muro de Berlim, pós-chamado fim do comunismo, o partido continua existindo. E aí só é importante também apontar um elemento que eu trato no livro, que para os partidos comunistas de forma geral, e não apenas para o PCdoB, a relação com a história e a memória partidária, ela é fundamental na coesão de sua identidade. Então, para o partido manter a sua identidade no presente, ele está recorrentemente voltando ao passado e retomando a sua história
para mostrar que existe um fio condutor desde 1962 até hoje. E o que dá essa coerência é justamente a ideia, né, a filiação a essa possibilidade, essa utopia da revolução em duas etapas. Jean, para a gente encerrar, pensando nessa afirmação de que o Partido Comunista do Brasil é um partido que ganha muita atração entre os jovens brasileiros, qual o futuro do comunismo no Brasil? Porque o anticomunismo a gente sabe que está muito vivo graças à direita e à chegada ao poder do Jair Bolsonaro com um discurso anticomunista, apesar de esse discurso não fazer muito sentido para muita gente no mundo de hoje, em que a gente não vê governos propriamente comunistas em parte nenhuma, praticamente. Então, como é que a gente pode pensar no futuro do comunismo e talvez desse discurso do anticomunismo? A ideia do anticomunismo fortalece o comunismo também no Brasil? O que pensar daqui para frente? Isso chega a ser engraçado, porque de um lado, muita gente diz, né, que o comunismo morreu em 89. Mas se o comunismo morreu, por que ele continua assustando tanta gente, né? Como é o caso de várias partes do mundo, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil, nessa última conjuntura da vitória de um governo de extrema-direita. Uma das bandeiras utilizadas foi justamente a bandeira do anticomunismo. E uma coisa muito século XX, anos 60, continuava-se utilizando, é possível encontrar facilmente na internet, quem quiser procurar, alguns cartazes das passeatas da extrema-direita, falando de Cuba, que eram exatamente iguais a cartazes que eram utilizados nos anos 60. Então, exatamente com a mesma frase. Exatamente. Então, quer dizer, o comunismo morreu, mas continua assustando. Claro, evidentemente a gente sabe que os ideólogos dessa extrema-direita brasileira e mundial, eles claramente instrumentalizam, né, essa questão do anticomunismo, mas ele existe, senão também não seria instrumentalizado, né? Agora, sobre o futuro, né, o futuro do comunismo, eu acho que é uma reflexão também que passa pela realidade do próprio capitalismo. Claro que para muita gente, para a maioria certamente das pessoas no Brasil e no mundo ocidental, existe uma ideia de que é quase como se o capitalismo fosse naturalizado, é como se ele sempre tivesse existido, então logo ele sempre vai existir. Quer dizer, primeiro que ele não existiu sempre, e segundo que a gente não sabe se ele vai existir no futuro. Então, aquela ideia que surgiu aqui nos Estados Unidos no final, depois da queda do Muro de Berlim, da ideia da vitória do capitalismo liberal, né, do Fukuyama, e que depois se mostrou que não foi, né, quer dizer, acabou o comunismo, mas o capitalismo não virou um paraíso, né, continuou existindo com todas as suas contradições e assim por diante. Então, ou seja, eu estou dizendo isso para, em minha opinião, acho que vai continuar existindo tanto uma perspectiva comunista, que pode mudar de nome, pode até ter outros nomes, mas vai continuar existindo porque sempre vai ter um grupo de pessoas, um número de pessoas que vai olhar para o capitalismo e vai sempre dizer que ele nunca vai ser suficiente para que a maioria das pessoas tenha condições iguais e melhores de vida. Então, nesse sentido, sempre vai haver propostas de uma outra forma de se viver socialmente e economicamente. E o comunismo é uma delas, né? Existem outras, mas nesse sentido não acredito que a ideia de uma superação do capitalismo vai deixar de existir. Nem no Brasil, nem na América Latina, nem em outras partes do mundo. Maravilha. Jean, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast hoje. Obrigada por ter lançado o livro aqui com a gente no CLECOS, no Centro para Estudos de América Latina, Caribe e Estudos Latinos, aqui no Graduate Center da CUNY. A gente encerra a nossa conversa assim, mas lembrando a todo mundo de casa que o nosso bate-papo está
disponível tanto no podcast, onde quer que você escute os seus podcasts, quanto no nosso canal no YouTube, assim como uma conversa em inglês, que é a transcrição do seu lançamento do livro Entre a Revolução e a Institucionalização, uma história do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que foi feita aqui no Graduate Center. Jean Rodrigues Salles, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está agora como visiting scholar aqui na NYU. A gente aproveitou essa sua presença ilustre aqui em Nova York para bater esse papo e aprender tanto com você. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Mila. Muito obrigado. Maravilha! Olha, eu tô estreando aqui em Nova York. Você arrasou demais, é mesmo?